Pegue o número 5 e eleve ao quadrado. Você obtém 25. Agora pegue 25 e eleve ao quadrado. Você obtém 625. Eleve 625 ao quadrado e você obtém 390.625. Você percebe o padrão? 5 ao quadrado termina em 5, 25 ao quadrado termina em 25 e 625 ao quadrado termina em 625. Então, esse padrão continua? Bem, vamos tentar 390.625. Não termina exatamente nele mesmo, mas os últimos 5 dígitos coincidem, então isso estende o padrão por mais algumas casas. Então, vamos tentar elevar ao quadrado só essa parte, 90.625. Bem, esse termina nele mesmo, e se nós elevássemos esse número inteiro ao quadrado, ele também termina nele mesmo, e agora já temos 10 dígitos. E você pode continuar fazendo isso, elevando ao quadrado a parte da resposta que corresponde ao número anterior e aumentando a quantidade de dígitos que eles têm em comum. É como se estivéssemos convergindo para um número, mas não no sentido usual de convergência. Esse número terá infinitos dígitos, e se você elevá-lo ao quadrado, vai obter o mesmo número de volta. O número é o seu próprio quadrado. Agora, aposto que você está pensando, faz sentido falar sobre números que têm infinitos dígitos indo para a esquerda do ponto decimal? Quero dizer, isso não seria apenas o infinito? Neste vídeo, meu objetivo é convencer você de que esses números realmente fazem sentido. Eles só pertencem a um sistema numérico que funciona de maneira muito diferente do que estamos acostumados. E isso permite que esses números resolvam problemas que são impenetráveis usando números comuns. Por isso, eles são uma ferramenta fundamental nas pesquisas de ponta hoje, em teoria dos números, geometria algébrica e outras áreas. Então vamos começar analisando as propriedades do sistema numérico, que inclui o número que acabamos de encontrar. Vamos chamar esses números de z-ádicos, porque eles são escritos na base 10. Se você tem dois números 10-ádicos, você pode somá-los? Claro, você só precisa ir dígito por dígito, da direita para a esquerda, somando como de costume. A adição não é um problema. E quanto à multiplicação, bem, novamente, você pode pegar quaisquer dois números adicos de 10 e multiplicá-los. Isso funciona porque o último dígito da resposta depende apenas dos últimos dígitos dos números adicos de 10, e os dígitos subsequentes dependem apenas dos números à sua direita. Então pode dar bastante trabalho, mas você pode continuar por quantos dígitos quiser. Vamos pegar o número 10-ádico, terminando em 857, 142, 857, 143, e multiplicar por 7. Então, 7 vezes 3 é 21, vai 2. 7 vezes 4 é 28, mais 2 dá 30, vai 3. 7 vezes 1 é 7, mais 3 dá 10, vai 1. 7 vezes 7 é 49, mais 1 é 50, vai 5. 7 vezes 5 é 35, mais 5 é 40, vai 4. E você pode continuar para sempre, e vai perceber que todos os outros dígitos são 0. Então, esse número vezes 7 é igual a 1, o que significa que esse número 10-ádico deve ser igual a 1/7. O que acabamos de descobrir é que existem números racionais, frações, nos números 10-ádicos, sem precisar usar o símbolo de divisão. Digamos que você queira encontrar o número 10-ádico, que é igual a 1/3. Como você faria isso? Bem, vamos imaginar que temos uma sequência infinita de dígitos. E quando multiplicamos por 3, obtemos 1. Isso implica que todos os dígitos à esquerda do 1 devem ser 0. Então, por que número multiplicamos 3 para obter 1 na casa das unidades? Bem, 3 vezes 7 é 21. Então, isso nos dá o 1, e aí a gente carrega o 2. Agora, que número vezes 3 mais 2 nos dá 0? 6. 3 vezes 6 é 18, mais 2 é igual a 20. Então, temos um 0 e carregamos o 2. Coloque outro 6 ali. E temos mais 20 de novo. Então, se colocarmos uma sequência de 6 se estendendo indefinidamente para a esquerda, todos eles vão multiplicar para dar 0. Assim, uma sequência infinita de 6 e 1/7 é igual a 1/3. Isso parece semelhante aos dígitos infinitos que estamos acostumados, indo para a direita do ponto decimal, como 0,99999 repetindo. Quanto isso vale? Bem, eu afirmo que isso é exatamente igual a 1. Mas como podemos provar isso? Vamos chamar esse número de k. E então multiplicar ambos os lados por 10. Agora, temos 9,99 repetindo, é igual a 10k. Agora, subtrai a equação de cima da de baixo para obter 9 igual a 9k. Então, k é igual a 1. Esse é um argumento bastante padrão para mostrar por que 0,999, repetindo,
deve ser exatamente igual a 1. Mas e se, em vez de ir para a direita da vírgula decimal, os 9 fossem para a esquerda da vírgula decimal? Ou seja, um número adicodecimal composto só de 9. Aqui esse número é igual. Bem, podemos fazer a mesma coisa. Igualamos isso, digamos, a m, e então multiplicamos ambos os lados por 10. Assim, temos 9,9999990 igual a 10m. Agora subtrai essa equação da primeira e obtemos 9 igual a menos 9m. Ou seja, m é igual a menos 1. Então, essa sequência 10-ádica só de 9s é, na verdade, menos 1. Agora, eu sei que isso parece estranho, então vamos tentar somar 1 a isso. Bem, 9 mais 1 é 10, vai 1. 9 mais 1 é 10, vai 1. E você continua fazendo isso até o final, e cada dígito vira 0. Eu sei que parece que em algum momento você vai acabar com 1 lá na extrema esquerda, mas isso nunca acontece, porque os 9s continuam para sempre. Todos os 9 mais 1 é igual a 0, portanto todos os 9s devem ser iguais a menos 1. Isso também significa que todos os 9s, e depois, digamos, 3, é igual a menos 7. O que acabamos de descobrir é que os 10-ádicos também contêm números negativos. Você não precisa de um sinal de menos. Pela própria estrutura desses números, os negativos já estão incluídos. Para subtrair, você simplesmente soma o negativo desse número. Para encontrar o negativo de qualquer número 10-ádico, você pode multiplicar por todos os 9s, ou simplesmente seguir estes dois passos. Primeiro, pegue o complemento de 9, que é a diferença entre cada dígito e 9, e depois some 1. Então, se esse número é 1/7, então o negativo de 1/7 é 1,42856 mais 1. E podemos verificar que isso é realmente negativo de 1/7 somando isso a 1/7 positivo e vendo que esses números se anulam e resultam em 0. Então, para resumir, os números ádicos na base 10 podem ser somados, subtraídos, multiplicados e funcionam exatamente como você esperaria. Além disso, eles contêm frações e números negativos sem precisar usar símbolos adicionais. Existe apenas um grande problema, e você pode ver isso com o primeiro número adico na base 10 que encontramos. Lembre-se, se você multiplicar esse número por ele mesmo, você obtém o mesmo número de volta. Esse número é o seu próprio quadrado. E isso é um problema que você pode ver se movermos o n para o lado esquerdo e fatorarmos. Bem, então temos n vezes n menos 1 igual a 0. Os números 0 ou 1 satisfazem essa equação, mas o nosso número 10-ádico não é 0 nem 1. Você pode até verificar multiplicando. Esse número n vezes n menos 1 realmente resulta em 0. Isso quebra uma das ferramentas em que os matemáticos confiam para resolver equações. Quero dizer, você já pensou por quê, quando nos deparamos com alguma equação complicada, movemos todos os termos para um lado, igualamos a 0 e depois fatoramos? Bem, eu certamente nunca tinha pensado nisso antes de fazer este vídeo. Mas existe um bom motivo, e tudo se resume à propriedade especial do zero. Se vários termos multiplicados entre si resultam em 0, então você sabe que pelo menos um desses termos deve ser 0. E isso nos permite decompor equações complicadas de ordem superior em um conjunto de equações menores e mais simples para resolver. Mas isso não vai funcionar com os números 10-ádicos. E, fundamentalmente, a razão é porque estamos trabalhando na base 10. E 10 é um número composto, não é primo. É 5 vezes 2. Digamos que você queira encontrar dois números 10-ádicos que, multiplicados, resultem em 0. Então, para começar, você sabe que o último dígito deve ser 0. Então, quais dois números você poderia multiplicar para obter um 0 na casa das unidades? Bem, você pode multiplicar 0 por qualquer número, isso não é problema. Mas você também pode multiplicar, por exemplo, 5 por 4 e obter 20, que dá um 0 na casa das unidades. Então você pode levar o 2 e encontrar outros dois números que vão te dar um 0 na casa das dezenas. E você pode continuar construindo os números a partir daí, para que todos os dígitos resultem em 0. Existe uma maneira de evitar isso, que é usar uma base de número primo em vez da base 10. Pode ser qualquer primo, como 2, 3, 5, 7, etc. Como exemplo, vamos criar um número 3-ádico. Então este é um número na base 3 com infinitos dígitos à esquerda do ponto decimal. Nos triádicos, os únicos dígitos que podemos usar são 0, 1 e 2, porque 3 é a mesma coisa que um 0. Agora, como você poderia multiplicar dois números triádicos para obter 0? Bem, novamente, podemos começar apenas olhando para o último dígito. 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 1 é 2 e 2 vezes 2 é 4. Que na base 3 é 1, 1. Então,
A única maneira de obter um zero é se um desses 3 dígitos adicos for zero. E é o mesmo para todos os dígitos indo para a esquerda. A única maneira deles multiplicarem para zero é se um dos números 3 ádicos for ele mesmo totalmente zero. E isso funciona para qualquer base prima, e restaura a propriedade útil de que o produto de vários números só será zero se um desses números for ele mesmo zero. Aqui está um número 3-ádico aleatório. Esse número significa 1 vezes 3 elevado a zero, mais 2 vezes 3, mais 1 vezes 3 ao quadrado, mais 1 vezes 3 ao cubo e assim por diante. Então você pode pensar em um número 3-ádico como uma expansão infinita em potências de 3. O inteiro 3-ádico, que é igual a menos 1, seria uma sequência infinita de 2. Se você somar 1, então 2 mais 1 é 3, que na base 3 é um zero. Então você deixa o zero, carrega o 1, e 2 mais 1 é de novo um zero. Então você carrega o 1 e continua assim para sempre. Os p-ádicos têm todas as mesmas propriedades dos 10-ádicos, mas além disso, você nunca vai encontrar um número que seja seu próprio quadrado, além de 0 e 1. Nem você vai encontrar um número diferente de 0 multiplicado por outro número diferente de 0, sendo igual a 0. E é por isso que matemáticos profissionais trabalham com p-ádicos, onde o p significa primo, em vez de, por exemplo, os 10-ádicos. Os p-ádicos são a ferramenta de verdade. Eles foram usados no trabalho de mais de uma dúzia de recentes medalhistas da medalha Fields. Eles até estiveram envolvidos na resolução de um dos problemas matemáticos mais lendários de todos os tempos. Em 1637, Pierre de Fermat estava lendo o livro Aritmética, do antigo matemático grego Diofanto. Diofanto se interessava pelas soluções de equações polinomiais formuladas em termos geométricos, como o Teorema de Pitágoras. Para um triângulo retângulo, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a z ao quadrado. O conjunto de soluções dessa equação nos números reais é bem fácil de encontrar. É simplesmente um cone infinito. Mas Diofanto queria encontrar soluções que fossem números inteiros ou frações, como 3, 4, 5 e 5, 12, 13. E ele não foi o primeiro. Aqui está uma antiga tábua de argila babilônica de cerca de 2000 a.C., com uma enorme lista desses termos pitagóricos. Aliás, essa lista é anterior a Pitágoras por mais de um milênio. Bem ao lado da discussão de Diofanto sobre o Teorema de Pitágoras, Fermat escreve uma afirmação que entraria para a história como uma das mais notórias de todos os tempos. A equação x elevado a n mais y elevado a n igual a z elevado a n não tem soluções em números inteiros para nenhum n maior que 2. Eu tenho uma prova realmente maravilhosa desse fato, mas ela é longa demais para caber na margem. O último teorema de Fermat, como ficou conhecido, ficaria sem prova por 358 anos. Na verdade, para resolvê-lo, foi preciso inventar novos números, os p-ádicos. E esses fornecem um método sistemático para resolver outros problemas na aritmética de Diofanto. Por exemplo, encontre 3 quadrados cujas áreas somadas formam um quadrado maior. E a área do primeiro quadrado é o comprimento do lado do segundo quadrado. E a área do segundo quadrado é o comprimento do lado do terceiro quadrado. Ele está realmente apresentando o primeiro exemplo de álgebra, muitos e muitos séculos antes da álgebra. Então, se definirmos o lado do primeiro quadrado como x, sua área será x ao quadrado. Este é o comprimento do lado do segundo quadrado, que portanto tem uma área de x à quarta. Este é então o comprimento do lado do terceiro quadrado, que tem uma área de x à oitava. E queremos que essas três áreas, x ao quadrado mais x à quarta mais x à oitava, se somem para formar um novo quadrado. Então vamos chamar sua área de y ao quadrado. Então x ao quadrado mais x à quarta mais x à oitava é igual a y ao quadrado. Agora, não é difícil encontrar soluções para essa equação nos números reais. Por exemplo, se você definir x igual a 1, vai encontrar y igual a raiz de 3. Na verdade, podemos fazer um gráfico de todas as soluções em números reais para essa equação. Mas Diofanto não estava interessado em soluções reais. Ele queria soluções racionais. Soluções que fossem números inteiros ou frações. Essas são muito mais difíceis de encontrar. Quero dizer, por onde você começaria? E nós estamos totalmente empacados. Tipo, o que você faz? Sabe, você tem esse precipício e está procurando qualquer lugar para se segurar. E não há nada à vista. Bem, no final dos anos 1800, um matemático chamado Kurt Hensel tentou encontrar soluções para equações como essa, na forma de uma expansão em potências crescentes de números primos. Então, trabalhando com o número primo 3, as soluções teriam a forma de x igual a x0 mais x1 vezes 3 mais x2 vezes 3 ao quadrado mais x3 vezes 3 ao cubo e assim por diante. E também seria uma expansão semelhante em potências de 3.
Cada um dos coeficientes seria 0, 1 ou 2. Agora imagine inserir essas expressões na nossa equação para x e y. E você pode ver que isso vai ficar complicado bem rápido. Mas existe uma maneira de simplificar as coisas. Digamos que você queira escrever 17 na base 3. Uma maneira de fazer isso é dividir 17 por 3 e encontrar o resto, que nesse caso é 2. Então, sabemos que o dígito das unidades do nosso número na base 3 é 2. Em seguida, divida 17 por 9, que é a próxima potência de 3, e você obtém um resto de 8. Subtraia os 2 que encontramos antes, e você tem 6, que é 2 vezes 3. Então, sabemos que o penúltimo dígito é 2. Em seguida, divida 17 por 27, e você obtém um resto de 17. Subtraia os 8, que já contabilizamos, e você tem 9. Então, o dígito na casa do 9 é 1. Então, 17 na base 3 é um 22. O que estamos fazendo aqui é uma forma de aritmética modular. Na aritmética modular, os números voltam para zero quando atingem um certo valor, chamado de módulo. As horas em um relógio funcionam mais ou menos assim, com um módulo de 12. As horas aumentam até 11. Mas então, 12 horas é a mesma coisa que 0 hora. Se são 10 da manhã, por exemplo, que horas serão em 4 horas? Você poderia dizer 14, mas normalmente diríamos 2 da tarde, porque 2 é 14 módulo 12. É 2 a mais que um múltiplo de 12. Então, em outras palavras, a aritmética modular trata apenas de encontrar o resto. 36 módulo 10, ou 36 mod 10, é 6, e 25 mod 5 é 0. Mod 3 significa que seu relógio só tem 3 números, 0, 1 e 2. E se você multiplicar 2 por 2, você obtém 4. E 4 é a mesma coisa que 4 horas, que é a mesma coisa que 1 hora em um relógio de 3 horas. O que é ótimo nessa abordagem é que ela nos permite calcular os coeficientes da nossa expansão um de cada vez, resolvendo primeiro a equação módulo 3, depois módulo 9, depois módulo 27 e assim por diante. Então, primeiro vamos tentar resolver a equação módulo 3. E como todos os termos de ordem superior são divisíveis por 3, eles são todos zero se estivermos trabalhando módulo 3. Então ficamos com x0² mais x0² mais x0² igual a y0². E isso vai nos permitir encontrar os valores de x0 e y0 que satisfazem a equação módulo 3. Agora, sabemos que x0 pode ser 0, 1 ou 2. E y0 também pode ser 0, 1 ou 2. Se x for 0, então x², x² e x² também serão 0. Se x for 1, então x² é 1, assim como x² e x². Se x for 2, então x² é 4. Mas lembre-se, estamos trabalhando módulo 3, e 4 módulo 3 é apenas 1. Para encontrar x², podemos simplesmente elevar x² ao quadrado. Então, isso também é igual a 1. E elevando ao quadrado novamente, x² é igual a 1. Agora podemos somar x² mais x² mais x² para encontrar o lado esquerdo da equação. Se x for 0, então a soma é igual a 0. Se x for 1 ou 2, a soma é 3. Mas, novamente, estamos trabalhando módulo 3. Então, 3 é o mesmo que 0. Agora vamos calcular y². Se y for 0, y² é 0. Se y for 1, y² é 1. E se y for 2, então y² é 4. Mas, novamente, 4 módulo 3 é 1. Agora, como para todos os valores de x, o lado esquerdo da equação é 0, o único valor de y que satisfaz a equação é y igual a 0. Mas x pode ser 0, 1 ou 2. Então temos 3 soluções potenciais que satisfazem nossa equação módulo 3. Temos 0, 0, 1, 0 e 2, 0. Agora, não devemos nos surpreender ao encontrar 0, 0 como uma solução, já que x igual a 0 e y igual a 0 realmente satisfazem a equação. Mas quadrados de tamanho 0 realmente não contam como soluções para o problema geométrico de Diofanto. Então vamos tentar expandir uma das outras soluções. Vou escolher 0. Isso significa que x0 igual a 1 e y0 igual a 0 satisfazem a equação módulo 3. Agora vamos tentar encontrar x1. E vamos fazer isso resolvendo a equação módulo 9. Todos os termos depois de x1 têm o fator de 9, então todos eles são 0 módulo 9. Então, ficamos com essa expressão. Expandindo o primeiro termo, temos 1 mais 6x1 mais 9x1 ao quadrado. Mas, novamente, como estamos trabalhando o módulo 9, a última parte é 0. O próximo termo é apenas o primeiro termo ao quadrado. Então, isso é igual a 1 mais 12x1
mais 1 ao quadrado. Mas 36 é 9 vezes 4, então isso é 0 módulo 9. E 12 módulo 9 é 3, então temos 1 mais 3x1. O termo final é apenas isso ao quadrado, então 1 mais 6x1 mais 9x1 ao quadrado. De novo, a última parte é 0, então do lado esquerdo temos 3 mais 15x1. E do lado direito temos 0 mais 9y1 ao quadrado, que também é 0 porque contém um fator de 9. Então, 3 mais 15x1 é igual a 0. Agora lembre-se, como estamos trabalhando no módulo 9, o 0 do lado direito representa qualquer múltiplo de 9. Então, neste caso, se x1 for igual a 1, então 3 mais 15 é igual a 18, que é um múltiplo de 9, então é 0. Portanto, x1 igual a 1 é uma solução para a equação. Vamos encontrar mais um termo da expansão resolvendo a equação módulo 27. Novamente, todos os termos com 3 elevado à terceira potência ou mais contêm um fator de 27, então eles são zero, restando apenas esta expressão. Mas nós sabemos que x0 e x1 são iguais a 1. Mas neste momento, não aprendemos nada sobre y1, porque quando elevamos ao quadrado, qualquer coisa pode acontecer. Se encontrarmos uma boa solução em x, ela virá acompanhada de uma boa solução em y. Então podemos simplificar para isso. Expandindo novamente, obtemos 16 mais 18x2 mais 81x ao quadrado. Mais 81 é 27 vezes 3, então isso é zero. O próximo termo é o quadrado do primeiro, então 256 vezes 2 mais 324 vezes 2 ao quadrado. Mas 324 é 27 vezes 12, então isso é zero. E como estamos trabalhando o módulo 27, podemos simplificar isso. 576 é 9 a mais que um múltiplo de 27, e 256 é 13 a mais que um múltiplo de 27. Então, ficamos com 13 mais 9 vezes 2. E o último termo é simplesmente isso ao quadrado, então 169 mais 234 vezes 2 mais 81 vezes 2 ao quadrado, que se reduz a 7 mais 18 vezes 2. O lado direito se reduz a 0 mais 81y ao quadrado, que novamente é zero. Então temos 36 mais 45 vezes 2 igual a 0, que módulo 27 é o mesmo que 9 mais 18 vezes 2 igual a 0. Então x2 deve ser igual a 1. 9 mais 18 é 27, que módulo 27 é 0. Então o que descobrimos é que os 3 primeiros coeficientes da nossa expansão são todos 1. E na verdade, se você continuasse com o módulo 43 e assim por diante, você veria que todos os coeficientes são 1. Então, o número que resolve a equação de Diofanto sobre os quadrados é na verdade um número triádico, onde todos os dígitos são 1s. Mas como entender isso? Aqui esse número é igual. Claro, esse número não faz sentido algum, pelo menos não como um número real. Bem, lembre-se de que isso é apenas outra forma de escrever 1 vezes 3 elevado a 0, mais 1 vezes 3, mais 1 vezes 3 ao quadrado, mais 1 vezes 3 ao cubo e assim por diante. Então cada termo é apenas 3 vezes o termo anterior. Isso é uma série geométrica. E para encontrar a soma de uma série geométrica infinita, você pode usar a equação 1 sobre 1 menos lambda, onde lambda é a razão de um termo pelo anterior. Então, neste caso, é 3. Agora, eu sei que para isso funcionar, lambda precisa ser estritamente menor que 1, porque caso contrário, os termos continuam crescendo e a soma não converge. Ela simplesmente diverge para o infinito. Eu prometo que vou voltar a isso, mas por enquanto, vamos apenas dizer que lambda é igual a 3 e ver o que acontece. Bem, então temos 1 sobre 1 menos 3, que é menos 1 meio. Então, se acreditarmos nessa fórmula, x igual a menos 1 meio, deve ser uma solução para a nossa equação original. Se substituirmos, obtemos que x ao quadrado é 1/4, x à quarta é 1/16 e x à oitava é 1 sobre 256. Vamos colocar todos esses valores sobre um denominador comum. Então, 1/4 vira 64 sobre 256. 1/16 é 16 sobre 256. E se somarmos todos eles, obtemos 81 sobre 256, que é de fato a área de um quadrado com lados de comprimento 9 sobre 16. Encontramos uma solução racional para o problema da soma de quadrados de Diofanto. O primeiro quadrado tem lados de comprimento 1/2. O segundo tem lados de comprimento 1/4. O terceiro tem lados de comprimento 1/16. E os 3 quadrados juntos formam um quadrado com lados de comprimento 9 sobre 16. Para encontrar essa solução, usamos novos números aparentemente absurdos, os p-ádicos.
dígitos infinitos indo para a esquerda do ponto decimal, implicando uma expansão infinita de potências crescentes de 3. Depois, usamos a fórmula da série geométrica para descobrir que uma sequência infinita de uns, na notação triádica, é, na verdade, menos 1/2. Isso funciona mesmo que a razão de cada termo para o anterior seja 3. Então, pelo senso comum, a série não deveria ter convergido. Ela deveria ter ido para o infinito. Então, a verdadeira pergunta é: como isso funcionou? Bem, a ideia principal é que a geometria dos p-ádicos é totalmente diferente da dos números reais. Na verdade, eles nem existem em uma linha numérica. Uma maneira de visualizá-los é com algo parecido com uma árvore em crescimento. Para os inteiros triádicos com os quais estamos trabalhando, 3 cilindros de base representam o dígito das unidades, ou x0, sendo 0, 1 ou 2. Acima de cada cilindro, há um trio de cilindros menores, correspondentes ao dígito dos 3, ou x1. E continuamos desse jeito para sempre, formando uma árvore infinita com ramificações triplas. Vendo de cima, ela se parece com um triângulo de Sierpinski. Cada número triádico está representado aqui com uma pilha de cilindros infinitos que vão ficando mais curtos e estreitos à medida que sobem. E isso, na verdade, reflete as contribuições relativas que cada cilindro sucessivo faz para o valor do número triádico. Ao contrário do que você esperaria, os coeficientes que multiplicam potências mais altas de 3, na verdade, fazem ajustes cada vez mais sutis. Então, quando calculamos coeficientes sucessivos para resolver o problema dos quadrados de Diofanto, na verdade, estávamos nos aproximando cada vez mais precisamente da solução. Essa é a sensação de ir se aproximando lentamente do valor de um número. Normalmente, pensamos que o tamanho de um número é determinado, pelo menos aproximadamente, por quantos dígitos ele tem à esquerda da vírgula decimal. Mas aqui, todos os números têm infinitos dígitos. Então, as pessoas perceberam que para determinar a distância entre dois números, precisamos olhar para o nível mais baixo da torre onde eles diferem. Se dois números diferem na casa das unidades, dizemos que a separação entre eles é 1. Mas se eles diferem na casa dos 27, dizemos que eles diferem não por 27, mas por 1 sobre 27. No mundo dos p-ádicos, o que estamos acostumados a pensar como grande é pequeno, e vice-versa. Se temos um número, vamos dizer S1, que será uma sequência como 2 vezes 1, mais 1 vezes 3, mais 0 vezes 3 ao quadrado, mais 1 vezes 3 ao cubo, mais 2 vezes 3 à quarta. E assim por diante, estaremos próximos de outro número com uma expansão semelhante. Exceto que, digamos, no lugar do 3 ao cubo, eu mudo um dígito. Então não importa o que eu faça depois disso. Os dígitos podem ser todos iguais ou todos diferentes. Diremos que a distância entre esses dois números, a distância triádica entre eles, é aproximadamente do tamanho do primeiro lugar onde eles diferem. Então isso será 3 elevado a menos 3. Eu devo pensar nos 3 como se, quanto maiores eles são, menor é o número que eles estão multiplicando, ou algo assim? Exatamente. Nos triádicos, queremos que os números sejam próximos quando eles concordam até grandes potências de 3. Então, se eles concordam até 10 casas triádicas, isso tem uma distância como 3 elevado a menos 10. Acontece que, se você faz essa coisa maluca de trocar o grande pelo pequeno, todas as outras leis da matemática funcionam do jeito usual. É por isso que a soma geométrica funcionou, mesmo que a gente achasse que ela iria ir para o infinito. Você precisa abrir a mente para outras noções de tamanho, e quando faz isso, todo um outro mundo aparece, e é um mundo muito útil. Assim como os números negativos se tornaram úteis, assim como as raízes quadradas de números negativos se tornaram úteis, isso parece ainda mais louco do que números negativos ou raízes quadradas de negativos. Só porque é menos familiar. E você pode provar que essa noção de tamanho se encaixa nos critérios que você gostaria para um valor absoluto. O que queremos que um valor absoluto seja? Ele deve ser não negativo. Então, o valor absoluto de qualquer número, x, deve ser não negativo. E o valor absoluto deve ser zero se, e somente se, esse número for ele mesmo zero. Isso se chama positividade definida. Ele deve ser multiplicativo. Se eu pegar x vezes y e multiplicar esses dois, isso deve ser igual ao valor absoluto de x vezes o valor absoluto de y. E eu quero mais uma propriedade, que é, se você somar x e y, isso deve ser igual ao valor absoluto de x mais o valor absoluto de y? Não, mas deve ser no máximo a soma, certo? Essa é a desigualdade triangular. Então temos multiplicatividade, positividade definida e a desigualdade triangular. Você me dá apenas essas três coisas bem abstratas, e eu posso provar que a sua função
é de fato o valor absoluto usual, ou um desses valores absolutos pádicos. Ou aquela que dá 0 para 0 e 1 para todo o resto. Esse é o valor absoluto trivial. Esses são os únicos jogos que você pode jogar com os números racionais, que te dão valores absolutos que se comportam do jeito que queremos. Essa geometria torna os pádicos muito mais desconectados quando comparados aos números reais. E isso é realmente útil para encontrar soluções racionais para uma equação. Existem muito menos soluções p-ádicas em uma vizinhança de uma solução racional. Se tentássemos a mesma estratégia de resolver o problema dos quadrados de Diofanto, dígito por dígito nos números reais, estaríamos fadados ao fracasso, porque simplesmente existem soluções reais demais em todos os lugares. Elas atrapalham. Em um par de artigos inovadores em 1995, um de Andrew Wiles e outro de Wiles e Richard Taylor, eles finalmente provaram o último teorema de Fermat. Mas a demonstração não poderia ser aquela a qual Fermat se referiu na margem, porque fez uso intenso dos números p-ádicos. A demonstração de Wiles para o último teorema de Fermat usou o primo 3, e então, em certo ponto, ele ficou preso com o primo 3 e teve que mudar para o primo 5. E isso é literalmente chamado de truque 3-5. Havia algo que funcionava para o primo 3 na maioria das vezes, mas às vezes não funcionava. E quando não funcionava para o primo 3, funcionava para o primo 5. Cada primo te dá um sistema numérico completamente diferente, assim como esses sistemas numéricos são diferentes dos números reais. Tem uma frase ótima que eu gosto de um matemático japonês, Kazuya Kato. Ele diz: os números reais são como o Sol, e os pádicos são como as estrelas. O Sol bloqueia as estrelas durante o dia, e os humanos estão dormindo à noite e não veem as estrelas, mesmo que elas sejam tão importantes quanto. Bem, espero que este vídeo tenha revelado pelo menos um vislumbre dessas estrelas para você. A descoberta dos números pádicos é um grande lembrete de quanto ainda temos a descobrir na matemática, sem falar na ciência da computação e em praticamente todas as áreas técnicas. Eles nos inspiram a encontrar novas conexões e até mesmo a fazer nossas próprias descobertas. Se você se sentiu inspirado pelas histórias de Diofanto, Fermat e Hensel e está procurando mais conteúdo como este, vá direto para o curso de História da Matemática do patrocinador deste vídeo, o Brilliant.org. O curso do Brilliant apresenta a você as mentes por trás de algumas das descobertas mais fascinantes da matemática, enquanto aprofunda sua compreensão dos conceitos que eles desenvolveram. Tudo isso possibilita as nossas tecnologias modernas. O Brilliant, na verdade, tem milhares de lições curtas sobre tudo, desde matemática e ciência até programação de dados e ciência da computação. E além de inspirar você a escrever sua própria história de descobertas, o mais incrível do Brilliant é que você coloca a mão na massa com os blocos fundamentais da inovação. O curso mais recente do Brilliant, Thinking in Code, é um exemplo perfeito. Desenvolvido para iniciantes, ele tem tudo o que você precisa para começar a pensar como um programador. Você pode experimentar tudo o que o Brilliant oferece, de graça, por 30 dias. Basta acessar brilliant.org/Veritasium. E para os espectadores deste vídeo, o Brilliant está oferecendo 20% de desconto em uma assinatura anual Premium para as primeiras 200 pessoas que se inscreverem. Use esse mesmo link que eu vou deixar na descrição. Então, quero agradecer ao Brilliant por patrocinar o Veritasium e quero agradecer a você por assistir.